Muito boa noite a todos, cá estamos de novo no nosso Evangelho, bem-vindos. Ponham em água, não se esqueçam, sobre a mesa e uns copos. Vamos falar com Jesus, vamos cantar uma música para harmonizar os nossos pensamentos. Página 31, é tão bom. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus, sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Se a inveja te invade, vigia teu coração, porque o que vês inimigo é em Jesus teu irmão. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus, sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Se é orgulho que sentes, desconheces a verdade, só pode encontrar Jesus quem cultiva a humildade. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus, sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Se a dor invade tua alma e não vês razão atrás, vem ouvir falar Jesus, procura e acharás. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus, sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Nós te rogamos, divino amigo, a tua bênção para este Evangelho, para os nossos familiares que se encontram presentes no plano espiritual. A todos damos as boas-vindas, com paz, com amor, recordando também todos os lares que estão em sintonia a esta hora com este Evangelho. Que a tua paz e a tua luz a todos possam envolver,
Que assim seja. A leitura desta noite do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, o item 10, o ódio. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai sobretudo a tarefa de amar aos que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, de quem deveis fazer vosso modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, amou até dar o seu sangue e a sua vida. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ultrajam e perseguem é penoso, mas é isso, precisamente, o que vos torna superiores a eles. Se vós os odiasseis como eles vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. É essa a hóstia imaculada que ofereceis a Deus no altar dos vossos corações, hóstia de agradável fragrância, cujos perfumes sobem até Ele. Conquanto a lei do amor nos manda amar indistintamente todos os nossos irmãos, não endurece o coração contra os maus procedimentos. É, pelo contrário, a prova mais penosa, eu o sei, pois durante a minha última existência terrena experimentei essa tortura. Mas Deus existe e pune nesta e na outra vida os que não cumprem a lei do amor. Não vos esqueçais, meus queridos filhos, que o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta dele. Fénelon, Bordeaux, 1861. A mensagem desta semana tem por título Todos Nós Passamos por Isso. Vem no livro Depois Vem e Segue-me, é da nossa benfeitora espiritual Maria Teresa Magalhães Costeira e tem psicografia de Arnaldo Costeira. Possamos dar graças a Deus por já estarmos um pouco distantes de sentimentos mesquinhos. Realmente ninguém pode afirmar que nunca alimentou o sentimento de ódio, ainda hoje tão constatado à nossa volta. Ouvimos muitas vezes as pessoas afirmarem que jamais quiseram ou fizeram mal a quem quer que fosse. É compreensível, no meio social que deu primazia ao dogma da vida única, criado para subjugar vontades e para impor obediência cega aos detentores do poder político ou religioso. Quando Jesus afirmou ao doutor em Israel, Nicodemos, que era preciso nascer de novo, abriu as portas da compreensão da lei de causa e efeito, embora, como ele mesmo afirmou, não estivesse surpreendido com a sua surpresa, mas chamando a atenção para o facto do interlocutor ser doutor em Israel e não entender as coisas da terra. Como esclarecer melhor a situação, se não através dos vários nascimentos, etapas naturais de um processo de evolução a caminho da casa do Pai? Então, sentimentos como o ódio eram emanações naturais de uma vida material intensa, que nos levava a ver o imediato e a reagir de pronto a tudo o que nos não agradasse à vontade, egoísta e limitado aos desejos físicos. Logo, não te surpreendas por dizer que todos já passamos por essas fases e que devemos caminhar para dar graças a Deus por já termos ultrapassado esses sentimentos, pois eles são contrários às orientações que dizemos aceitar por termos abraçado a boa nova de Jesus. Reconhece que ainda te surgem, por vezes, esses resquícios ancestrais e que faça determinadas atitudes dos que te rodeiam e que não te concitam de imediato à reflexão, salta ao pensamento ou sentimento negativo, contrário à mansuetude que o Divino Amigo nos apontou como necessário alimentar em nossas vidas. Medita, ora nesses momentos, pedindo a força necessária para os contrariar. Volta-te para Jesus e pede ajuda. Combate as atitudes instintivas que ainda carregas, como todos em geral, porque só assim podemos responder ao convite do Mestre. Vai e não voltes a fazer. A leitura de hoje, embora a do Evangelho seja relativamente pequena, mas contém em si um aviso, um conselho e também um ensinamento profundo, o ódio. Nós vamos situar-nos neste ensinamento de Jesus numa época em que talvez o ódio não fosse tão evidente, talvez não fosse nas relações familiares, nas relações no lar, porque o que havia de facto era um dono e os servos.
a mulher, a esposa, era apenas um instrumento de carga, de trabalhos, de educação dos filhos e de prazer do marido. E, portanto, não pode dizer que aquilo que se passa hoje e que é notícia de todos os dias, a violência no lar, fosse fruto de ódio, mas era fruto do direito de posse que se achavam os homens daquela época. Isso depois evoluiu, com certeza, e agora vem dar uma forma geral, vem dar esta notícia, este ensinamento sobre o ódio, porque o que acontece mesmo é que só há ódio tendo havido amor, porque se não tiver havido amor, em boa verdade que era aquilo que não havia àquela época de Jesus, se pode dizer que as relações pudessem conduzir ao ódio. Mas o que acontece é que foi isso que sucedeu ao longo dos tempos. E nós vamos ver hoje porque é que o Ocidente odeia o Oriente odeia o Ocidente, os regimes políticos alteraram-se. Nós vamos verificar que realmente naquela época não havia notícias, não havia conhecimento. Pouca gente conhecia. Nós recordamos, por exemplo, a ida dos portugueses ao reino do Preste João, que ninguém conhecia, desde que na volta pela África, pelo sul da África, nós chegamos à Índia. Aliás, entretanto chegamos a outros lugares, mas chegamos à Índia. O reino do Preste João passou a ser depois visitado por mar, enquanto antes disso era visitado por terra, em caravanas apiadas, e naturalmente que a esmagadora maioria das pessoas não conhecia. Hoje não. Hoje, na hora, a gente está nos antípodas, a gente está no outro lado do mundo a ter notícias, enfim, do Japão, da China, da Indonésia, quando realmente naquela época não se conhecia, era muito pouco aquilo que se conhecia. Basta dizer, por exemplo, que no segundo concílio de Constantinopla, em 653, ao concílio chegaram apenas alguns chefes da religião, alguns dirigentes das religiões, ou das igrejas, melhor dizendo, ao concílio, porque eram distâncias muito grandes e a dificuldade de deslocamento era também muito grande. Hoje a gente está num lado ou no outro rapidamente, em 24 horas dá-se a volta ao mundo todo. E, portanto, as notícias sobre a vivência social são rápidas. E, portanto, tudo aquilo que hoje espelha o ódio, a inveja, o ciúme, a adversidade, etc., é conhecido quase na hora pelas redes sociais. Então, é necessário perceber que esta lição de Jesus sobre o ódio é para a época, é uma previsão que depois estaria atualizada durante estes séculos. Estaria atualizada porque era uma previsão do que ia acontecer no futuro. Quando interpretaram os povos da época a destruição do templo, por exemplo, e em 3 dias reerguer o templo, estavam longe de pensar que Jesus se referia à morte do corpo e à ressurreição do espírito. Porquê? Porque logo a seguir, o ano de 72, os romanos invadiram Israel e destruíram o templo de Jerusalém. Então pensavam naquela época. Depois passou aquilo, reconstruíram a cidade, mudou o poder naquele país e naturalmente vieram outras análises e verificou-se de facto as profecias, as previsões para o futuro eram reais a cada tempo e aplicavam-se sempre ao longo de todos estes séculos à situação sociocultural dos povos dessa época. Então Jesus, e nós vamos analisar o Boa Nova e vamos ver que eram sempre conselhos nessa área, Jesus fala no ódio, Jesus fala nestas relações de amor, de paz, de concórdia, exatamente prevendo que as lições eram eternas e que, tarde ou cedo, iriam os povos tomar nota disso, raciocinar sobre isso. E o que é que vemos hoje? Nós hoje vemos uma solidariedade gigantesca quando digamos assim, este êxodo dos povos árabes vem encontrar guarida no Ocidente, na Europa Ocidental, e não vão, por razões várias, não vão pedir socorro ou pedir guarida aos povos do Oriente ou às nações do Oriente, porque não os admitem. Portanto, a solidariedade dentro daquilo que é
ou que são as pátrias do cristianismo, são muito diferentes, exatamente porque as lições, embora não entendidas em toda a sua profundidade, mas pelo menos foram postas em marcha em alguns aspectos. E hoje a questão do ódio existe na mesma, mas é um ódio mais entre raças, entre tribos, entre etnias, entre interesses económicos, entre interesses financeiros, que realmente espelham uma fase muito concreta da mudança de paradigma na Terra, que é a separação do trigo do joio, ou a partilha das ovelhas e dos cabritos ou dos bodes, porque está a ser feita, ou a separação das ovelhas e dos bodes está a ser feita, e essa é um pronúncio daquilo que vai acontecer em grandes massas, em gigantescas sociedades, porque a Terra, tendo que subir de paradigma, tendo que subir de plano de evolução, não pode continuar a ter os milhões, quase diríamos os milhares de milhões de seres humanos voltados para o materialismo e para um retrocesso ou para uma paragem na evolução que faz parte da lei. Não se aceita a espiritualidade, não se aceita a evolução espiritual, não se aceita a vida depois da morte, ou muitos têm medo da morte. E, portanto, não há, de facto, uma consciencialização do que está acontecendo e vai acontecer em maior proporção. Então é esta reflexão que nós temos que fazer. É um tempo de separação do trigo do joio, é um tempo de separação ou de minimização do ódio que ainda hoje funciona em grande medida e que tem a ver com interesses escusos, interesses particulares. Nós aprendemos ao longo da história dos últimos séculos que aqueles que lutam pela justiça, aqueles que lutam pela igualdade de deveres e de direitos, não de deveres, porque deveres nunca ninguém quer, mas a igualdade de direitos, nós estamos a ver que essa luta acaba por desembocar numa troca apenas de posições. Aqueles que subjugavam, aqueles que escravizavam os seus servos e que foram varridos do poder, deram lugar aos servos que lhe almejavam por isso, e hoje as posições trocaram-se. Aqueles que eram servos viraram os senhores e fizeram a mesma coisa, ou pior, sobre aqueles que subjugaram e que tornaram seus servos. Portanto, é uma questão que vai ter que ter um desenvolvimento rápido, não tão lento como foi ao longo da história, que demorava às vezes 1 século, 2 séculos, a haver essas alterações, porque agora as alterações acontecem em catadupa, acontecem numa velocidade impensável, porque a Terra tem que atingir um plano acima daquele em que nos encontramos e os homens vão ter que se subordinar à vontade de Deus e não ter que impor a sua vontade ao próprio Criador. E é esta reflexão que é necessário ter. Não adianta nada. Estamos condenados como inimigos, entre aspas, a ser amigos de novo, porque temos dito que só há inimigos porque eram amigos, porque se eram desconhecidos ou se eram, enfim, nada diziam uns aos outros, não podem ser inimigos. Talvez fosse, em termos de interesses partidários, talvez fossem adversários, talvez fossem, enfim, com opiniões diferentes, mas se tornaram inimigos, exatamente, uma quantidade de sinais, como iremos na próxima vez falar dos duelos, mas todos esses sentimentos exteriorizados de uma forma violenta acabaram sempre por espelhar o atraso espiritual em que nos encontramos. Só que, se repararmos bem, nunca houve tanta divulgação na parte espiritual, nunca houve tanta abordagem da parte espiritual. Os meios intelectuais que viveram afastados pelas suas ambições começam agora a ser obrigados a estudar a questão e a debruçar sobre a questão. E, portanto, isso são sinais da influência do plano espiritual, do mundo espiritual, que vão ter ainda mais influência no futuro, nos próximos anos, porque Deus não pactua com estas paragens, com estas travagens na evolução. Tudo está condenado a evoluir e a Terra vai ter que evoluir. Aqueles que forem realmente obstáculos a essa evolução vão ter que ser varridos da Terra e provavelmente irão surgir noutras moradas, noutras casas do Pai, pelo esse universo, mais atrasada, naturalmente, espelhando a sua revolta, muitas vezes o seu desânimo por terem sido expulsos do paraíso. Porque é isso que vai acontecer na Terra, é isso que vai acontecer, a repetição, ou melhor,
o atingir um plano de evolução que poderá ser bem entendido com esse paraíso perdido de que aqueles homens e mulheres que vieram da Capela vieram dar notícia. A Terra vai ser o paraíso. Aqueles que não aceitarem as leis, as orientações, os paradigmas, vão ter que ir para uma escola que esteja de acordo com a sua própria evolução. Então é esta reflexão que nós temos que fazer. Não nos esqueçamos. Jesus disse que não nos deixaria órfãos e que o Consolador, que tem que nos nortear a vida, consolar aqueles que estão desesperados e que sofrem, o Consolador vai lembrar aquilo que ele ensinou, o Evangelho, e vai esclarecer todas as coisas, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e obras complementares. São essas abordagens que vão espelhar naturalmente o trabalho intenso do Consolador e dos seus agentes, que podemos ser nós, se o quisermos, e se partirmos desde já para uma mudança interior que é fundamental. Vamos então caminhar para o final do nosso Evangelho. Eu lembro sempre isto. O Evangelho que nós patrocinamos no Jornal Espírita é o reflexo de um cantinho da fraternidade. Não é? Isso quer dizer que a cadeia da fraternidade, perdão, não era cantinho, quer dizer que essa cadeia da fraternidade é uma quadrícula espalhada pelo país, e já não só, em que nós nos reunimos para pensar em Jesus, falar com Jesus, relembrar os seus ensinamentos e partilhar uns com os outros as vibrações de amor e de paz. Então, nesta perspectiva, tenhamos presente que há muitos irmãos, há muitos casais, há muitos lares onde a violência continua a primar pela sua presença e a separar e a dividir e a ser instrumento, em grande medida, da violência no lar. Então, meus irmãos, vamos sintonizar com Jesus e vamos pedir que neste dia, como sempre acontece, nós sabemos, as suas falanges de amor, as suas falanges de socorro, de consolo, possam visitar os lares mais desesperados, com maiores sofrimentos, com crianças que nem sequer ouviram falar dele. Vamos pedir que as suas falanges vão visitar esses irmãos, deixar as nossas vibrações, envolverem-nos em paz e serenidade, dar um pouco de alívio, um pouco de esperança para todos. Então vamos cantar uma canção e vamos lembrar São Francisco de Assis, exatamente, aquele que era o amigo dos pobres, dos sofredores. E vamos lembrar na página 19 a oração de São Francisco. Amigo como poucos, vivendo nossa dor, visita os que são loucos, com o mar no calor, a terra é seu chão e ajuda com ardor, ele entrega o coração aos famintos de amor. Francisco é seu nome, João foi com Jesus, o filho de Maria, que o acompanhou na cruz, de Assis, filho adotivo, da luz o mensageiro, da luz o diretivo, irmão e companheiro, dos pobres foste irmão, dos tristes alegria, dos sós a companhia, o meditar do são, ajuda-nos, amigo, a encontrar a estrada
Francisco, bom irmão, em nome de Jesus, esparge a tua luz pelo nosso rincão, e a Virgem do Rosário, a Mãe te ajudará, e aos filhos do Calvário a dor abrandará. Chegamos ao final. Desejo a todos muita paz, muita luz. Quiserem conversar mais um pouco uns com os outros, tirando dúvidas, depois prossigam ainda alguns minutos, falando com os filhos, falando com os familiares. Nós ficamos por aqui, despedimos. Boa noite a todos. Até a próxima semana, se Deus quiser.